paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Mais uma vez eu estou passando aqui para deixar para os irmãos uma palavra ao coração de cada um, que se encontra aqui em Marcos, no livro do evangelista segundo escreveu São Marcos, capítulo 8 e versículo de número 38, que diz assim, a palavra do Senhor diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amado, eu li essa passagem e Deus começou a falar ao meu coração, onde diz o epígrafo: cada um deve levar a sua cruz. E Deus começou a falar do meu coração quando Jesus fala aqui, geração adúltera e pecadora. Ele fala de adultério, pecado e de vergonha. E eu comecei a analisar comigo e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Por que adultério? Por que Deus fala para o povo adúltero? Sendo que quando Jesus falou com os seus discípulos, estavam todos os discípulos reunidos ali com Jesus. Nós podemos ver que no versículo 34, ele diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, siga-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, e tome a tua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Deus estava falando com um povo que conhecia as leis. Estava conversando com um povo, falando com um povo que conhecia os mandamentos de Deus. E eu comecei a analisar com Deus. Deus fala de vergonha. Muitas das vezes nós, por ter vergonha de pregar o Evangelho, de pregar aquilo que realmente Deus nos confiou a pregar, nós temos turbado a palavra de Deus. Adultério não é somente um homem se relacionar fora do seu casamento, não. Adultério, quando nós adulteramos a palavra de Deus, ou seja, nós pegamos um tema, lemos um texto e tiramos ideologia temática daquele texto e colocamos ideologia nossa, sendo que a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus não é interpretada por nós mesmos, mas sim pelo Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos levaria e conduzia à verdade. Só que muitas pessoas hoje, muitos pregadores, eles pegam o texto de Deus, eles estão turbando o texto de Deus, eles estão turbando a palavra de Deus, eles estão revertendo a palavra de Deus com idealismo, criam algo. Por isso que eu, quando prego, eu gosto de pregar mais expositivamente. Por quê? Porque às vezes você vai pregar tematicamente. Quando a gente fala temático, você pega um tema, você vai criar uma ideia sobre aquele texto. E quando você cria ideia, é perigoso, porque o salmista diz que o homem ele ia andar com o teu próprio pensamento. Mas muitas das vezes nós podemos criar algo que não é do agrado de Deus. Nós podemos criar algo dentro do nosso pensamento que não seja a vontade da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. E é por isso que as igrejas hoje estão sendo turbadas, porque onde a palavra não está sendo pregada realmente como a palavra tem que ser pregada,
o povo está se desfalecendo, o povo está tendo sede espiritual, o povo está tendo fome espiritual, porque não está tendo a verdadeira palavra pregada nas igrejas. Aleluia. Amados, vamos vigiar, porque a palavra de Deus está sendo adulterada. Vamos ler e entender a palavra de Deus antes de nós pregarmos. Vamos ler o texto, contexto histórico, contexto literário, para que nós não venha pregar a palavra de Deus de qualquer maneira. Muitos falam, eu prego, eu leio ali, o Espírito Santo me dá. Mentira! A palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. O Espírito Santo só vai dar algo para você ou para mim quando estiver dentro da palavra de Deus com sinceridade, pregando a verdade. Ele vai revelar. Ele não vai revelar uma mentira. Ele não vai revelar, digamos assim, vamos pegar esse texto de adultério. Fulano pode se divorciar. Mentira, não pode. A Bíblia fala que há um só casamento. Jesus só dá carta de divórcio quando há adultério no meio do casamento, ou prostituição. E muitos estão pregando que pode se divorciar. E sendo que o próprio Jesus disse isso. Por quê? Porque quando pregam nessas áreas, eles não lê o texto todo, o contexto histórico. E isso é muito perigoso para as coisas de Deus. Amados, vamos vigiar. Por que adúlteros e pecadores? Porque eles, além de adulterar a palavra, eles pecam. Por adulterar aquilo que o próprio Jesus disse, não tirar um tio e nem colocar um tio da palavra de Deus. Aí nós entramos na sinagoga, nos templos de Deus, para adorar a Deus, e ficamos perdidos. Porque daí um fala uma coisa, outro fala outra, o outro fala outra. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou para o apóstolo Pedro e disse, dessa pedra edificarei a minha igreja. Você pode ver que ele não tá falando no plural, ele está falando no singular. A minha igreja, é uma igreja só, igreja, não é igrejas. Agora pega e estuda e veja a vida do apóstolo Pedro depois que Deus entregou a chave da igreja na mão dele. A vida dele foi completamente diferente. Ele pegava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus da forma que tinha que ser pregada. Ele não ficava turbando a palavra de Deus, contando mentira. Ele não levantou a igreja por bens financeiros, por querer estadia boa, moradia boa, bolso cheio. Não, ele pregou a palavra de salvação, que muitos não estão pregando mais o reino de Deus. Eles estão adulterando a palavra e não estão pregando o reino de Deus. Amados, não vamos se envergonhar da palavra, vamos pregar a palavra da forma que ela é. Vamos pregar a palavra de Deus da forma que ela tem que ser pregada. Não vamos se envergonhar, porque Ele está voltando e quando Ele voltar, Ele vai se envergonhar de mim e de você. É por isso que Ele diz, apartai de mim, maldita, porque eu não te conheço. Muitos dizendo, Senhor, eu expulsei demônio no Teu nome, eu fiz isso no Teu nome. É por isso que Ele fala, não é todos que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Ele tem zelo pela Tua palavra. Ele tem zelo para cumprir o que está escrito aqui. E muitas das vezes nós temos turbado a palavra de Deus por idealista. Nós não oramos mais para pregar a palavra. Só porque nós conhecemos um pouco do Evangelho, nós achamos que é só ir lá, abrir a palavra, ler o texto e pregar, porque nós já temos um conhecimento. Não. A palavra ela tem que ser orada, ela tem que ser buscada de Deus. Ela tem que ser jejuada, consagrada para Deus revelar a palavra do Senhor. Amados, não vamos se envergonhar dele. Vamos pregar a palavra do jeito que ela é. Toma a tua cruz. Não a metade dela, mas toma ela por completo. Tome tua cruz e anda. Amém? Renuncie-se das mentiras, renuncie-se do adultério da palavra e pregue ela do jeito que ela tem que ser pregada. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha um bom começo aí de ano e para todo mundo aí, e que Deus venha abençoar cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos e fique com Deus.